Bom, pessoal, aqui nós estamos já com o Power BI aberto e nós vamos dar início à carga de dados, né? A fase de ETL. Então, para isso, nós vamos vir aqui em Home, nessa primeira opção aqui, Get Data, e nós vamos clicar aqui na setinha para baixo e ele vai nos dar aqui algumas opções. Este primeiro arquivo está em formato CSV, então nós vamos clicar nessa opção Text CSV. E aqui vamos escolher onde está o nosso documento, né, e dar um duplo clique ou simplesmente selecionar e abrir. Então nessa opção ele já nos dá, o Power BI já nos traz uma pré-visualização. Então ele já identificou aqui automaticamente que é o separador das colunas, né, é um ponto e vírgula. E aqui ele já trouxe conseguiu fazer uma leitura, né, dos dados referente às 200 primeiras linhas. Então aqui o Power BI automaticamente vai reconhecer que tipo de dados está em cada coluna a partir das 200 primeiras linhas. Então muitas vezes você vai notar que vai dar algum erro. Por quê? Aqui, por exemplo, nessa coluna de KM, ele vai dar vai ter alguns erros aí por motivo que o Power BI, como ele só pega as 200 primeiras linhas, então até a linha 200 ele reconheceu como número, porque só tem número. Mas a partir da 200, em algum momento, a partir da linha 200, 201, vai ter algum campo que vai estar escrito NA. Então, NA não é número, NA é letras, são letras. Então, o Power BI ele vai reconhecer aqui como número, essas colunas aqui, a BR também. Então, até a linha 200, ele vai reconhecer como número. Mas depois dessas linhas, vai ter algum momento que vai ter alguma linha que vai estar escrito NA. Então, nessa linha, o Power BI vai acusar um erro. Nada muito grave, né? Só vai ter esses erros, mas a gente pode tratar também esses erros, a gente vai ver como tratar, mas a ideia geral aqui neste ponto o Power BI vai reconhecer automaticamente o tipo de dados de cada coluna baseado nas 200 primeiras linhas. E aqui nós temos duas opções, o Load e o Transform Data, e o Cancel. Ou seja, a gente pode simplesmente, se a base de dados estiver tudo ok, nós não quisermos fazer nenhuma transformação, nós podemos carregar direto. Agora, por outro lado, a gente pode fazer alguma transformação. Então, editar os dados, né? Mexer nos dados de alguma forma, que é isso que nós vamos fazer neste momento. Então, nós vamos clicar nessa opção aqui de transformar dados, Transform Data. E aí, quando a gente clica naquela opção de transformar os dados, vai abrir aqui o Power Query Editor, que é aquela parte que a gente vai tratar os dados. Então é aqui que nós vamos editar os dados, enfim. Nós podemos editar aqui o nome da coluna, podemos remover colunas, o nome aqui da tabela, perdão. E aqui nós vamos fazer algumas transformações, nós vamos modificar algumas coisas aqui neste momento. Então as primeiras modificações que nós vamos fazer aqui é na coluna de BR e KM. Então aqui, onde está se você observar aqui, esse 1, 2, 3 e estes ABC, isso aqui é o tipo de dado da coluna. Então se você passar o mouse aqui, você vai perceber que você pode editar aqui esse tipo de dados. Então, como eu falei, vai acusar um erro porque em algum momento tem escrito NA e nosso tipo de dados é número e dentro da linha da coluna vai ter um tipo de dado texto. Então, o Power BI não consegue entender isso. Então, nós vamos, para evitar esse erro, nós vamos mudar aqui, alterar o tipo de dados para texto. Então ele vai perguntar se a gente realmente quer fazer isso.
podemos clicar aqui em sim. E aqui é a mesma coisa no KM. Então, vamos mudar aqui e colocar também que queremos fazer essa alteração. Aí você pode estar se perguntando, mas o Power BI vai reconhecer, vai entender que é número e é texto? Sim, nós podemos fazer essa alteração, porque nós não vamos fazer nenhuma operação com essas colunas, e aí a gente pode fazer sim esse tipo de alteração. Agora nós vamos fazer uma outra modificação, que é aqui na coluna de BR. Se vocês observarem, a coluna BR ela veio 116, 101, 20, ou seja, a gente quer modificar isso para ficar mais fácil de entendimento, né? Nós queremos colocar BR hífen 116, BR 020, ou seja, onde tiver apenas dois números, né, o 20 ali, por exemplo, nós queremos colocar o 0 à esquerda, porque a BR queremos manter ali três números. Então, ali 116, 373, BR 101. Então, nós vamos colocar aqui, criar uma nova coluna. Vamos pegar a referência aqui de BR e vamos acrescentar o prefixo BR, hífen e 0 se não tiver três números. Então nós vamos fazer na prática aqui uma nova coluna para fazer justamente essa alteração. Então para isso nós vamos aqui em adicionar coluna, nessa opção aqui de adicionar coluna, e vamos clicar em Custom Column, ou seja, coluna personalizada. E aqui nós vamos renomear para rodovia e vamos adicionar aqui uma fórmula M. O Power BI ele tem dois tipos de linguagem, a linguagem M e a linguagem DAX. Quando nós falamos de Power Query Editor, que é justamente esse tratamento de dados, essa parte de tratamento de dados, tudo que nós fizermos aqui nós vamos estar fazendo na linguagem M. Então, se você precisar de fazer alguma modificação aqui na parte de dados, de tratamento de dados, você vai pesquisar por linguagem M. Quando nós estivermos no relatório, criando o dashboard, nós vamos utilizar a linguagem DAX. E aí, qualquer função que você precisar lá dentro da criação do relatório, você vai pesquisar por linguagem DAX. Então aqui dentro nós vamos utilizar o if, né? Vamos utilizar o if aqui. Vamos clicar em BR, aqui que é a coluna, né? Vamos utilizar a coluna BR. Vamos colocar o igual. Vamos digitar aqui aspas duplas, NA. Vamos colocar o 10. Lembrando que é uma linguagem case sensitive, então tem diferença entre maiúsculo e minúsculo. Então você tem que colocar igual, eu estou digitando aqui. Então vamos colocar NA novamente. Depois disso, else. Vamos colocar BR, hífen, espaço, um E comercial e text.pad e aqui start. Abre parêntese, vamos clicar novamente em BR, depois vamos colocar uma vírgula, vamos colocar 3, vírgula novamente e aspas duplas e o 0. E depois vamos fechar o parênteses. Bom, o que essa expressão quer dizer? Isso aqui significa que nós estamos criando uma nova coluna, né? E nessa nova coluna é para ter o resultado dessa expressão. Essa expressão significa
se na coluna BR, se a coluna BR aqui, o que estiver dentro da coluna BR for igual a NA, nós vamos deixar NA. Então, deixa NA. Porque nós não vamos alterar. Quem é NA, nós não queremos colocar BR e hífen NA. Então, ou seja, onde tiver NA, deixa NA. Caso contrário, se não, coloca BR hífen. Coloca BR hífen E. Isso aqui é uma concatenação, né? Um E. Essa expressão, essa função aqui, text, que eu coloquei 2 vezes, textpad start, que ele precisa ter 3 elementos. Então, ele precisa ter 3 elementos. Se ele não tiver 3 elementos, ele coloca um 0 à esquerda. Ou seja, quando tiver 20, ele vai colocar um 0 à esquerda. Então, vai ficar 0,20. Quando tiver BR236, ele não vai fazer nada, porque já tem 3 elementos. Então, é basicamente isso que essa fórmula está dizendo. Então, agora é só clicar em OK. E veremos aqui que ele colocou o hífen. Aqui onde estava 20, ele colocou 0,20. E aqui nós podemos, ele vem ABC e 1, 2, 3, nós podemos mudar aqui para text, o tipo de dados texto. E se você observar aqui, do lado direito, ele vai ficar todos os passos que a gente faz, todas as alterações que nós fazemos, ele fica salvo aqui. Então, você pode excluir essa alteração, você pode editá-la. Então, se você der um duplo clique aqui, ele vai vir novamente. Na verdade, é aqui. Então, ele vai vir aqui para a fórmula novamente. Porque isso aqui a gente alterou, né, o tipo de dados, e aqui a gente adicionou a coluna. E agora é só fechar e aplicar. Então, só passando aqui, vão ficar todas as tabelas que nós tivermos, todas as fontes de dados. Aqui nós podemos renomear o nome da tabela. Neste quadro aqui fica salvo todos os passos que nós fizemos, todas as alterações que nós fizemos. Então, se a gente quiser excluir alguma alteração, a gente pode simplesmente vir aqui. Por exemplo, eu troquei aqui esse tipo de dados. Então, se eu excluir aqui, ele vai voltar para o que estava anteriormente. Então, é simples assim. E agora a gente vai voltar aqui no menu Home. Vamos colocar aqui em aplicar e fechar e aplicar, Close and Apply. E o tratamento de dados, a gente encerrou o tratamento de dados e vamos agora para a parte do relatório. Então, nós fechamos ali o Power Query e estamos aqui na parte de edição de relatório, criação de relatório. Está aqui carregando e ele trouxe aqui toda a nossa tabela com todas as nossas colunas. Bom, aqui fica todas as visualizações, né, os gráficos que nós vamos utilizar. Aqui, como eu expliquei anteriormente, aqui fica o relatório, onde a gente vai montar o nosso relatório. As páginas, nós podemos adicionar novas páginas. Aqui fica a área de dados, né? Então, aqui você vai encontrar aqui todos os nossos dados. Se tiver mais tabela, nós vamos encontrar aqui também. E aqui fica o relacionamento. Quando tiver mais de uma tabela, nós podemos fazer o relacionamento aqui. Bom, a aula de hoje fica por aqui e a gente se vê na próxima aula.